Bom dia. Bom dia. Feliz sábado a todos. Que alegria estarmos na casa de Deus mais um sábado, né? Mais um momento especial para nós louvarmos o nome do nosso Deus. E é sempre uma alegria quando a gente chega na casa de Deus e pode ouvir belas canções, pode ver alguns rostos bonitos, pode ver um sorriso bonito, né? Então, deixa eu dar um conselho para você, sorria, né? A gente tem uma música bonita que a gente canta, né? Então, eu não sei cantar, tá, irmão? Então, desculpa, eu vou tentar aqui. Então, sorria partilhando essa alegria, né? Essa música, ela é uma música que foi um marco pra gente na nossa igreja, uma música muito bonita. Não lembro sempre disso, tá? Sorria. E tem outra bem bonita, tão bonita quanto também, que a gente diz: pode cair o mundo, entre em paz. Existem tantos problemas na nossa vida, tanta coisa que acontece. A gente está aqui sentado, sorrindo, cantando, mas só Deus sabe o que está passando na nossa casa. Senhora? Exatamente. Só Deus sabe o que a gente passa, né? Então o sorriso, ele é uma resistência contra as ciladas que o inimigo tem contra nós, tá? Então nós resistimos às ciladas do inimigo sorrindo, demonstrando a nossa felicidade, porque pode cair no mundo inteiro. A gente precisa estar em paz com Deus, né? Vamos estar em paz com Jesus. Abra sua Bíblia. Vamos para o livro de Lucas. Nós vamos estudar mais uma vez uma história da palavra de Deus. E essa história é uma história que eu sei que você conhece, você já a ouviu algumas vezes. Mas eu quero discutir com você algumas coisas interessantes que tem nessa história e como que a gente pode aprender algumas lições dela também, tá bom? Lucas capítulo 23. Tá? Lucas capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 33. Lucas 23, verso 33, é o que nós vamos ler na palavra de Deus. Então já encontra aí na tua Bíblia, já deixa aberto, deixa eu colocar aqui também. Muito bem, Lucas 23, 33. Amém? Nós já oramos pela palavra de Deus, então vamos a leitura. O versículo 33 diz assim: irmãos, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Muito bem, essa história, como você sabe, é uma história muito conhecida. O momento da crucificação de Jesus, o momento em que Jesus está sendo ali crucificado perante toda aquela multidão que queria ver a sua morte, morrendo por cada um de nós. E ao fazer aquilo, quando a gente lembra do Calvário, quando a gente lembra daquele monte, nós pensamos sempre na cruz de Jesus, né? Estava lá a cruz de Jesus, a cruz de Jesus tem a sua importância, nós falamos da cruz de Jesus, mas em cima do monte do Calvário não tinha só uma cruz naquele instante. Naquele instante eram 3 cruzes, e cada uma daquelas cruzes tem uma missão para nós, tem uma mensagem para nós. E quando nós estudamos cada um dos evangelhos, nós percebemos que os evangelistas eles tinham algumas preocupações. Por exemplo, quando a gente estuda o livro de Mateus, Mateus ele quer falar sobre as palavras de Jesus. Então você vai encontrar sempre no livro de Mateus diz assim: Jesus disse isso, Jesus pregou isso, Jesus falou aquilo, Jesus falando isso. Sempre ele vai estar preocupado com as palavras de Jesus. Marcos, por outro lado, está preocupado com as ações de Jesus, que Jesus está fazendo. Então você sempre vai encontrar no livro de Marcos, por exemplo, Jesus entrando num lugar, Jesus saindo de uma cidade, indo Jesus para Nazaré, indo Jesus para tal lugar, fazendo Jesus tal coisa. Essa é a preocupação de Marcos, que Jesus fazia. João, por outro lado, a preocupação dele era com a messianidade de Jesus, com a divindade de Jesus. Então João ele se preocupou em contar as histórias que demonstravam que Jesus era o Messias. Ponto, era isso. Então, tanto que no livro de João, você vai encontrar, por exemplo, Jesus falando: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. Então, todas as palavras ou ações, tudo que Jesus fez, que demonstrava a sua divindade, João conta. Essa é a especialidade de João. E qual é a especialidade de Lucas? Lucas ele era preocupado com os detalhes. O livro de Lucas, você sabe, ele não foi escrito para a igreja toda. Ele foi escrito para uma pessoa. Então, a ideia do livro de Lucas era contar para uma pessoa a história de Jesus. Então, ele entra nos detalhes justamente para que esta pessoa, para que Teófilo, ele possa entender a história de Jesus e então continuar crendo em Jesus.
Tanto que o livro de Lucas ele começa justamente dizendo isso: olha, eu vou te dar aqui um apanhado de todas as histórias, de tudo que aconteceu com Jesus, para que você conheça esse Deus que você crê agora, para que você conheça esse Deus, tudo que aconteceu com ele. Então Lucas vai se preocupando com cada um dos detalhes. Tanto é que é Lucas quem conta os detalhes sobre os dois ladrões que foram pregados junto com Jesus. Lucas vai dar mais detalhes sobre a história deles. Outros citam a história, mas Lucas vai dar mais detalhes. E para a gente entender esse detalhe, eu quero que vocês imaginem agora o seguinte: Jesus tinha acabado de terminar ali a sua caminhada, levando a sua cruz, carregando em meio à multidão, o povo gritando, o povo dizendo para crucificá-lo, o povo falando mal de Jesus, toda aquela cena acontecendo. Jesus chega no Monte do Calvário e é crucificado. Ali onde ele é crucificado, e são crucificados ao lado dele os dois ladrões, ou os dois malfeitores, tá? A Bíblia diz o seguinte, versículo 34, olha aí na tua Bíblia, Lucas 23, verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Bem aqui, Lucas faz um resumo do que aconteceu e ele vai começar a contar cada um dos detalhes. É como se Lucas dissesse o seguinte: irmãos, bora parar um pouquinho aqui para a gente entender o que está acontecendo. Bora tentar entender essa cena aqui, porque nós estamos vendo três cruzes. Tem a multidão, tem ali os soldados, tem as autoridades, tem um ou outro ali que era seguidor de Jesus, que está tentando se esconder, se esgueirar para poder ver essa cena. Bora entender o que está acontecendo de fato? Lucas, a partir do versículo 35, ele vai dar os detalhes daquela cena. É como se ele fizesse uma pausa na cena, uma pausa na história, para contar o que estava acontecendo com cada um dos personagens. Ele começa com o primeiro personagem, no verso 35, ele diz assim: ó, o povo estava ali e fazia o que, irmãos? Observava, só olhava. Às vezes acontece uma série de problemas na nossa vida e tem sempre aquela galera que quer só assistir. Você já percebeu? Ele não influi nem contribui na tua vida. Ele só quer assistir para saber o que está acontecendo, né? É como se acontecesse um acidente na sua rua e barulho, sai um monte de gente para olhar. Ninguém chama a polícia, ninguém liga para a ambulância, ninguém quer saber, só quer saber o que está acontecendo. Ele veio de onde? Só para poder saber da história. O povo que estava ali olhando a cena, irmãos, não era um acidente qualquer, não era a morte de qualquer malfeitor, era a morte do rei de todo o universo, que estava morrendo por cada um de nós, e tinha gente só observando, tinha gente só olhando, né? Salvou os outros, não quer ser salvado, né? Esse seria, não foi esse que salvou, que ressuscitou a filha de Lázaro, de Jairo? Por que ele não desce daí? O povo só observando, só olhando para ver o que iria acontecer. Na nossa vida como cristão, acontece absolutamente a mesma coisa. Tem gente que olha para a tua vida só para saber como tu vai sair do problema que tu te meteu. Tem gente que vai olhar para ti: tá vendo, o crente está passando por um problema, como é que ele vai sair dessa agora? Tá vendo, o crente bateu o carro ali, como é que ele vai falar agora do cara que bateu atrás dele? Será que ele vai xingar? Será que ele vai falar mal? Então tem gente que só te observa. É uma frase antiga, uma frase, infelizmente não vou lembrar quem é o autor, mas é uma frase muito forte, que ele diz assim: olha, que a nossa vida é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Tem gente que nunca vai ter a oportunidade de sentar no banco de igreja, de ouvir um pregador, tem gente que nunca vai ter a oportunidade de ouvir uma bela canção, mas ele vai observar a tua vida, pouco a pouco, para saber como que tu passa em cada uma das histórias do que acontece contigo, para saber se o Deus que você acredita, de fato pode te salvar. E se pode te salvar, será que pode salvar ele também? Então ele não vai te perguntar sobre Jesus, ele não vai querer saber a teologia da Bíblia, ele só vai olhar para você. O que tem de gente observando a nossa vida, o que tem de gente observando a nossa vida, o que tem de gente que só observa só para tentar entender. Se você parar para conversar com muitos dos seus vizinhos e perguntar: e aí, como foi que você conheceu Jesus? Ou como que você quer conhecer Jesus? Ou o que você acha de Jesus? Muitos deles vão responder com ações dos próprios cristãos. Aquela fulana que é crente faz isso. Aquele fulano que é isso. Eu vejo ele no mercado e aí tinha uma placa falando sobre vender fiado e tudo mais. Eu achei uma placa bem interessante. E aí fui conversar com o dono do comércio para ver qual era o sentido daquela placa. Eu vou lembrar bem a frase que tinha lá, mas tinha alguma coisa a ver com o crente. E aí ele disse assim: olha,
nunca mais na vida eu venho enfiado para um crente. Por quê? Porque crente não paga suas dívidas. É uma pesquisa muito ampla para dizer que todos os crentes devem, não é? Mas por quê? Porque um ou dois fizeram isso, ficou a marca e o comerciante agora taxou todos os crentes de, como a gente gosta de dizer lá no Nordeste, não sei se a palavra é a mesma aqui, mas taxou todos os crentes de velhados, né? Pessoas que não pagam as suas dívidas, por causa de um ou dois que fizeram um mau testemunho. Entende? Então tem gente que está só te observando. Assim como tinha na história de Jesus, tem gente só observando. Continua no versículo 35, a leitura diz assim, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Irmãos, enquanto a multidão, o povo que estava ali só observava, as autoridades, as pessoas que tinham alguma relevância na sociedade, além de observar, também zombavam, também falavam mal de Jesus. E na nossa vida, deixa eu contar para você. Imagina que você está passando por um problema bem grande na sua vida. Aí chega alguém que você nunca nem viu na vida, você não sabe nem quem é a pessoa, e a pessoa fala mal de você. O que você vai se sentir? Vai ficar triste um momento, outro, 30 segundos, 40 segundos. Você vê quem é fulano. Aí esquece a história. Mas a mesma cena, a mesma história, mas aparece alguém da sua família falando mal de você. Aí é semanas, é meses, chorando. E aí até reconciliar, até virar história de novo. Quando Lucas fala das autoridades, ele está falando que pessoas que vão falar mal de nós e que podem nos influenciar, são pessoas que têm algum tipo de autoridade sobre a nossa vida. São pessoas que a gente conhece. São pessoas que a opinião delas importa para nós. Então, da mesma maneira, quando nós olhamos aqui a história de Jesus, as autoridades zombavam de Jesus e eram pessoas que conheciam a história de Jesus. Tanto que eles diziam assim: olha, ele salvou os outros, por que não se salva agora? Se ele estava salvando outras pessoas, por que ele não se salva agora? Então, essas autoridades zombavam de Jesus. Versículo 36, olha aí na tua Bíblia, diz assim, igualmente os soldados faziam o que, irmãos? Escarneciam, ou em algumas versões zombavam também, né? Tem a palavra zombavam, e escarneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Esse terceiro personagem que Lucas coloca, não é um personagem que só está observando, não é um personagem que só está falando, só escarnecendo ou só zombando. É um personagem que está causando mal a Jesus, levando vinagre para ele beber. Na nossa vida é do mesmo jeito. Tem um pessoal que só observa, vai só olhar, não quer influenciar, nem contribuir com nada, está só olhando a tua vida. Tem um segundo grupo que vai zombar de você, vai falar mal, vai dizer que a sua vida é isso ou aquilo, vai dizer que se você não abandonar esse Deus você vai morrer, vai dizer que se você não se curvar às coisas do seu emprego você vai passar fome, e uma série de coisas. Mas aí tem os soldados. Na história de Jesus eram soldados. Na nossa história também tem várias pessoas que não só falam mal, causam mal a você, usam de violência contra você. São as pedras do caminho que a gente tem, as pedras de tropeço. E não são poucos, às vezes são até muitos. Às vezes até eles se juntam ali para fazer um negócio. Sabe aquele dia que tudo acontece, os problemas, a dificuldade, é tudo no mesmo dia? Parece que todo mundo deixou para fazer com você no mesmo dia. A mesma coisa estava acontecendo com Jesus. O povo observando, as autoridades zombando, e os soldados agora estavam causando mal a Jesus. Isso Lucas está contando a cena, tá? Ele não está contando a história toda, ele está descrevendo o que está acontecendo na cena. Depois disso, o texto diz no versículo 38, diz assim, também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Versículo 39, irmãos. Olha aí na sua Bíblia, amém? Lucas 23, diz assim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Vamos lá. Quando nós olhamos essa história, a Bíblia não diz o nome deles, mas a tradição chama esse homem aqui, o ladrão da esquerda, chama ele de Gestas. Tá? Então, na tradição, o nome dele foi atribuído dessa forma, Gestas.
Então Gestas está falando agora com Jesus, ele está observando tudo que as pessoas estão dizendo. E ele faz uma pergunta para Jesus: peraí, você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Não é o Messias que veio para salvar a humanidade? Você não é o Deus que veio para salvar todo mundo? Vamos fazer o seguinte: desce da cruz, se salve e leva a gente contigo. Imagina que milagre bonito agora que vai ser. Já imaginou? Depois de você andar por tanto tempo carregando essa cruz, ter os pregos nas mãos, os pregos nos pés, você desce daqui são e salvo. Sabe que às vezes a gente tenta fazer a mesma coisa com Jesus? A gente tenta dar um jeitinho na nossa história e dizer assim: ô Senhor, faz assim, Senhor, o Senhor me abençoa bem aqui, aí o Senhor me dá esse emprego aqui, aí o Senhor aumenta meu salário para esse tanto aqui, aí o Senhor me leva para esse lugar aqui, e o Senhor me dá. Você já fez isso com Jesus alguma vez? É a mesma coisa que Jesus está fazendo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Jesus estava morrendo na cruz por quê? Era ou não era para salvar a humanidade? Gestas é ou não é alguém da humanidade? A morte de Jesus na cruz era para salvar ou não Gestas? E Gestas está dizendo assim: salve a si mesmo e nós também. Se Jesus salvasse a ele mesmo, ele condenaria toda a humanidade, inclusive Gestas. Ao ser condenado, Jesus salva toda a humanidade. Isso é sacrifício substitutivo. Alguém se entregou para que eu não precisasse me entregar. Alguém morreu para que eu não precisasse morrer. Só que Gestas olha para Jesus naquela cena, naquele momento tão importante, no ápice de todo o grande conflito. O momento em que todos os anjos do céu estavam parados, olhando para o mesmo lugar na terra. Todo mundo. Pense bem. Jesus está morrendo. E no momento da morte de Jesus, não há absolutamente nenhum outro acontecimento no mundo que tirasse a atenção do poder espiritual. Os anjos e os demônios, todos eles olhando para aquela mesma cena. Se você parar para imaginar que naquele lugar não estava somente aquela multidão, não estava somente os anjos e os demônios, mas que todo o universo, o próprio Deus olhando para aquela cena, vendo o seu filho, também Deus, sendo morto em cima do Calvário. Quando nós pensamos nessa cena, nós lembramos que aquilo que estava acontecendo era por cada um de nós. Eu te pergunto, olha que oportunidade maravilhosa para pregar o Evangelho. Oportunidade que todo mundo estava prestando atenção. Já imaginou se levanta ali um Pedro da vida, um pregador nato, e ele começa a falar da morte de Jesus? Já imaginou se o próprio João, que estava ali abraçado com Maria, observando aquela cena, se ele resolve tomar a voz e dizer assim: gente, olha, o que está acontecendo aqui é por cada um de vocês. O mesmo João que escreveu assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Se esse João se levanta para pregar, irmãos, versículo 40. Tudo isso foi nossa introdução, tá? Agora começa o sermão, amém? Por favor, né? Mas bem aqui vai começar o melhor sermão e não sou eu que vou pregar não, tá? Às vezes eu vejo aquela imagem que eu coloquei, o pessoal diz: o pastor está dizendo que vai dar o melhor sermão. Não. O melhor sermão que a gente vai encontrar na Bíblia, depois do sermão do monte dado pelo próprio Jesus, o melhor sermão que um ser humano fez na Bíblia, que vai fazer um ladrão, que vai fazer um condenado à morte de cruz. Olha o que esse homem vai dizer, versículo 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a quem, irmãos? Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A gente faz o nosso ano bíblico, a gente passa por essa história, a gente passa os olhos assim: olha que legal o ladrão falando, pedindo a salvação dele também. Mas você parou para prestar atenção na frase que esse homem disse? Em poucos segundos ele fala o sermão com maior teologia que você possa pensar na sua vida. Bora prestar atenção nas palavras dele? Olha o que ele diz no versículo 40. Repreendeu o outro dizendo: nem ao menos temes a quem? A Deus. De quem que ele está falando? De Jesus, é ou não é? Então, Dimas, repito, a Bíblia não dá os nomes deles, mas a tradição chama de Dimas. Dimas, ele olha para o Gestas, que está lá à esquerda de Jesus, e ele diz assim: vem cá, você não teme nem a Deus?
Dimas está agora reconhecendo que Jesus é o próprio Deus. Se você prestar atenção em todas as frases de todas as pessoas que falaram até agora, as frases dele sempre eram a mesma. Se tu és o Cristo, se tu és o Rei dos Judeus, se tu és o Messias, se tu és, se tu és, se tu és, se tu és. Sempre tem uma ponta de dúvida. Mas na fala de Dimas não tem dúvida. Dimas diz assim, ó, você não teme a Deus. Esse é Deus. Esse homem que está morrendo do nosso lado é o próprio Deus. Nós não temos os detalhes da vida de Dimas, nós não sabemos de onde ele saiu, como que ele aparece, nós não temos os detalhes de como foi que ele descobriu essas coisas. Nós só sabemos que ele sabia, que ele conhecia Jesus, e que ele não só conhecia Jesus, mas conhecia o sermão de Jesus, conhecia o evangelho que Jesus estava pregando. Então, um ladrão, Dimas, está olhando para o seu amigo ladrão, Gestas, e está dizendo o seguinte: amigo, você não teme nem a Deus? Deus. E ele continua. Olha o que ele diz mais, no versículo 40 ainda. Estando sob igual o quê? Sentença. Olha o que Dimas está dizendo. A sentença dele é igual à nossa. O que eu estou pagando é o que ele está pagando também. Só que tem uma diferença, amigo. Versículo 41, qual é a diferença? Nós, na verdade, com justiça. Porque nós merecemos passar por isso. Nós merecemos ser pregados nessa cruz. Nós merecemos estar aqui. O que Dimas está dizendo é o que eu e você deveríamos dizer. Aquela cruz era nossa. A morte na cruz era para mim e para você. A morte eterna era consequência dos nossos pecados. Então, quando Dimas diz isso, ele está dizendo o seguinte, não só para Gestas, mas para todo mundo que está prestando atenção naquela cena. Ele está dizendo o seguinte: gente, Deus está morrendo por mim. Eu deveria morrer aqui, estou aqui, ó, sem problema nenhum, vou morrer porque eu sei que eu mereço estar aqui. Mas esse homem não fez mal nenhum. Qual é o mal que esse homem cometeu, irmãos? Olha que ele está. A gente fala essas coisas, e eu não sei se sobra uma ponta de dúvida na sua cabeça. Como que é que essas palavras estão saindo da boca de um ladrão e não de um discípulo? Como que essas palavras estão saindo da boca de alguém que é um malfeitor condenado à cruz e não do discípulo que está ali parado olhando para Jesus sendo crucificado? Sabe o que acontece muitas vezes em nossa vida? Lembra que eu te falei que o povo observa tudo, né? Às vezes o povo está observando a nossa vida. Obrigado, amigo. Às vezes o povo está observando a nossa vida e ao invés de nós pregarmos, nós estamos parados sem fazer nada. Ao invés de nós falarmos de Jesus também, nós não estamos falando. Quem está pregando são os outros. Às vezes até o ladrão está pregando melhor do que eu. Entendam? Então aqui o ladrão da cruz, ele está fazendo exatamente isso. Nem ao menos você teme a Deus, divindade de Cristo, ele deixa isso cravado, estando sob igual sentença, sabendo que nós estamos pagando com justiça e ele não. Então sacrifício substitutivo, ele morreu sem merecer morrer, para que quem merecia morrer não morresse. Ele levou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Então, o que Dimas está dizendo é apenas um resumo de todo o Evangelho, irmãos. Mas ele não para por aí. Continua a leitura. Versículo 42. Olha o que ele diz no 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu... Dimas pediu ou não pediu a sua salvação? Gestas também pediu a sua salvação, não pediu? Qual é a diferença dos dois? Gestas sabia que se ele não descesse daquela cruz, ele não poderia entrar no reino. Dimas sabia que se ele não descesse daquela cruz, talvez ele também não entrasse no reino. Por quê? Porque ele sabia que os seus pecados, os seus erros o levaram até aquela cruz. Mas Dimas sabia que Jesus não ia descer daquela cruz. Dimas sabia que naquele dia Jesus iria morrer. Mas Dimas também sabia que depois de 3 dias aquele Jesus iria ressuscitar. Dimas também sabia que aquele Jesus iria voltar para a terra com o seu reino. E Dimas também sabia que não é por nossas obras que nós somos salvos, mas pelas obras de Cristo. É de quem Cristo lembrar. É a graça de Cristo derramada sobre a vida de cada um. E agora Dimas olha para esse Jesus, que poderia salvá-lo não de uma cruz, mas salvá-lo da morte eterna, e ele diz: lembre de mim. Lembre de mim quando o seu reino não se reino. Dimas sabia que o reino de Jesus não seria instalado na terra naquele dia. Dimas sabia que o reino de Jesus não seria colocado sobre a terra naquele dia. Dimas sabia que isso era para o futuro. É ou não é
nós sabemos também hoje? É ou não é a informação do Evangelho que nós temos de que um dia nós seremos resgatados para serem entregues a este reino eterno? Era a mesma coisa que Dimas tinha. Só que a diferença, Dimas está agora do lado do próprio Jesus. E ele faz um apelo. Não sei quantos pregadores nós temos aqui, mas eu sei que todo pregador gosta de fazer apelo, não é? Todo pregador gosta de terminar com aquele apelo, para que você mude a sua vida, para que você transforme, para que você... Às vezes parece que o pregador ele é o cara mais santo que existe, né? Na hora do apelo. Só que o apelo de Dimas é completamente diferente. Não era para o público se converter. A salvação que Dimas estava apresentando, que ele queria que o povo entendesse, não era só para o povo, era para ele. Então ele diz assim: Senhor, lembra de mim. No apelo do meu sermão aqui, Senhor, o melhor sermão que um homem já fez na Bíblia, o apelo eu faço para mim, para que eu seja resgatado pelo Senhor, para que eu seja lembrado pelo Senhor, para que lá no paraíso o Senhor chame meu nome: Dimas, vem para cá. Dimas estavam fazendo um apelo para ele, para que ele fosse salvo. Parece egoísmo uma coisa dessa, né? Parece uma coisa assim, fora do comum. Mas se nós pararmos para pensar no apelo que Dimas está fazendo, ele está dizendo assim: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Dimas está dizendo o seguinte: irmãos, qual é o apelo que eu posso fazer aqui para você? A mudança, a transformação, o arrependimento, tudo isso. Você pode até fazer. Você pode até colocar em prática, mas quem vai te salvar é Jesus. Não são as tuas obras, não é o que você faz. Você pode ser o pior ladrão, assassino, a ponto de ser condenado à cruz. Dimas, Deus pode te dar a salvação também. Deus pode entregar a salvação para eles. E aí vem um versículo que talvez seja um dos versículos mais incompreendidos do meio evangélico, mas é um versículo importante. Versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí a gente pode abrir um parênteses aqui, você já ouviu esse verso várias e várias vezes. Você sabe que esse que não existe. O que Jesus está falando de verdade, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. De todas as pessoas que ouviram alguma coisa de Jesus, você vai encontrar um número muito pequeno, quase irrisório, de alguém que ouviu de Jesus claramente a seguinte frase: você está salvo. Lembra aí na sua cabeça, qual outro personagem que você lembra de Jesus disse isso? Você está salvo. Você vai para o paraíso, você vai estar no céu. A gente procura, talvez você vá lembrar de um, talvez dois. Moisés está lá, Elias está lá, Enoque está lá, mas claramente Jesus dizendo para alguém, Jesus está dizendo para um ladrão: você vai para o céu. Fiz uma coisa para você? Vai ter um ladrão no céu. Vai ter uma prostituta no céu, raro lá, vai estar lá. Ah, pastor, mas foram transformadas, remidas pela graça de Cristo. Sim, exatamente. Mas não. Irmão, eu não sei a tua vida, eu não conheço você, mas uma coisa eu posso dizer: você não é um ladrão condenado à cruz. Você não é uma prostituta que está numa cidade que vai ser destruída pelo exército de Israel. Você não é uma pessoa que está com a vida toda desregrada a ponto de ser condenado à morte. Se Jesus pode salvar essas pessoas, o que Ele pode fazer por você? Se Jesus pode transformar essas pessoas e dar a elas uma nova vida, o que Ele pode fazer por você? Será que Ele precisa te tirar de uma cruz para levar para o céu? Não precisa, não tem nem cruz tem mais hoje em dia. Claro, literalmente falando, figurativamente, a gente tem tanta cruz na Bíblia, pelo amor de Deus, né? Mas não tem ninguém com uma arma na sua cabeça dizendo: negue a Jesus ou então você vai morrer. Não tem. É muito mais fácil nós cremos nisso aqui hoje do que era no passado. É muito mais simples aceitar a salvação hoje do que era no passado. E a própria Bíblia vai dizer isso para nós: a sua salvação está agora mais próxima do que quando no princípio você começou a acreditar. Então hoje é muito mais fácil, você já está acostumado, você já sabe o Evangelho, você já sabe tudo isso. Agora é só aceitar. É só deixar Jesus transformar a sua vida. Deixa. Um ladrão vai para o céu. Mas para o mundo, onde quer que tenha enterrado ele, está lá, esperando o dia em que o Rei do Universo vai apontar nesse céu. E ele vai chamar muitos nomes maravilhosos ele vai chamar. Mas vai ter um momento que ele vai chamar um ladrão. E claro, seu nome
Não posso dizer com certeza que era Dimas, a tradição que chama assim, mas também nem vai ser Dimas mais, porque Deus vai dar um novo nome para ele. Um nome que representa a luta que Jesus teve que travar para salvar Dimas, um ladrão. Um nome que representa o sacrifício que Jesus teve que fazer para salvar um ladrão. Deixa eu contar talvez a maior verdade teológica para você. Se toda aquela luta, aquele sacrifício fosse para salvar somente a Dimas, Jesus tinha feito cada uma daquelas coisas. Se toda aquela luta, toda aquela batalha fosse para salvar só você, Jesus teria feito tudo aquilo. Mas a graça dele é tão grande, é tão profunda e é tão abrangente que pode salvar qualquer pessoa, até um ladrão, até uma prostituta numa cidade que já está condenada. Então ele pode salvar você. O maior sermão feito pelo pior pregador é esse aqui. É alguém dizendo assim: olha, não mereço, mas com certeza o Senhor pode fazer por mim aquilo que eu não posso fazer. Faça a mesma coisa. Se você esquecer de tudo que nós conversamos nessa manhã, lembre só dessa frase do Dimas: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Diga isso todo dia. Diga isso todas as vezes que você achar que é um pecador miserável. Diga isso todas as vezes que você achar que você não merece estar sentado nessa banca ouvindo a palavra de Deus. Diga isso todas as vezes que você achar que você merece. Diga isso todas as vezes que você achar que você está tão santo a ponto de nem o sacrifício de Jesus ser tão bom quanto o seu. E pasmem, tem irmãos que pensam nisso. Senhor, lembra de mim quando o Senhor vier no seu reino. Porque não importa o quão bom eu seja, eu não consigo alcançar a salvação. Não importa o quão mal eu seja, eu não posso apagar a tua salvação na minha vida. Jesus, lembre-te de mim para que eu possa estar no reino com você. Nós vamos ouvir uma canção agora para você possa meditar na letra deste hino e conversar com o Papai do Céu. Dizer: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim na hora de estar no paraíso com Jesus. No deserto de quem eu fui, tinha sede, veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida, limpa a sujeira e sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, tinha medo. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele enxerga o que eu vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração. Espalha o barro que ainda falta, abre a janela pra luz encontrar o que Cristo oferece. Ele é luz do mundo.
Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Amém? Se você puder nos colocar de pé, por favor. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós percebemos, Pai, que até mesmo o pior dos pregadores, sem falar da Tua palavra, Ele pode fazer o melhor sermão. Senhor, nós vimos na história de Dimas que o pior pregador não somente fez o melhor sermão, como aceitou o apelo que ele fez. Ele permitiu que Jesus transformasse a sua vida. E mesmo nos últimos segundos de vida, ele reconheceu que ao lado dele estava o Rei do Universo, o Deus que pode, o que faz e que é. Querido, esse mesmo Deus está aqui conosco, nos guiando, nos ajudando. E o Senhor tem feito por nós grandes maravilhas. É por isso, Senhor, que nós nos colocamos em Tuas mãos também, Pai. Nós fazemos o pedido que te fez, que o Senhor lembre de cada um de nós. Que quando o Senhor vier no Teu reino para transformar toda esta terra, limpar de toda a maldade, de todo o pecado, de toda a violência, de toda a ruindade que acontece neste mundo, e instalar aqui um reino de paz, um reino de alegria, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Nós queremos estar neste reino, Pai. Nós queremos viver essa promessa. É isso que o Senhor oferece para cada um de nós, e sabemos que é isso que o Senhor é em nossas vidas. Luz do mundo, água viva, a esperança que nós temos, Pai. Nos leva de volta aos nossos lares com a certeza de que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa na vida de cada um de nós. E que sejamos transformados por Ti todos os dias, Pai. Essa é a nossa oração e é também o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.